Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Graça e paz, queridos, elas chegam à nossa vida pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode sentar no seu lugar. Você deve estar perguntando por que o pastor está usando essa camisa, por que Bruno também, está todo mundo bem escondidinho por causa dos blazers. Na verdade, nós estamos ainda em campanha, perguntando para você já baixou o nosso aplicativo? Aleluia! Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, você entra lá, que seja na Apple, ou que seja na loja da Google, do Android, de onde é que você baixa os seus aplicativos, e você procura lá por Verbo São Paulo, e você pode estar conectado conosco através também dos aplicativos. Vai estar tanta coisa boa lá disponível para você. Com certeza, meu amado, você vai ficar encantado com o trabalho que o pessoal tem feito da secretaria, da mídia, da igreja, para estar colocando sempre na palma da sua mão os nossos cultos, as nossas devocionais, e fazer com que você possa também estar se conectando através desse instrumento que se tornou tão íntimo a mim e a você. Então faça isso. Se você ainda não baixou, você abre o seu celular e você pode estar se conectando conosco também através dessa ferramenta maravilhosa. É uma forma de também você mostrar às pessoas a sua igreja. Olha, você quer chamar alguém, venha na nossa igreja, você quer me conhecer um pouco, baixa aí o aplicativo. E ela já vai começar a ouvir algumas palavras da parte de Deus naquele instrumento, naquele canal. E quando vier para cá, já vai estar cheia de fome e de sede de justiça da parte de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que vêm a Deus com fome e sede de justiça, eles são saciados. E com certeza nós veremos bons frutos. E a nossa esperança de modo algum será frustrada. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas sabe, vamos voltar ao início. Eu estou trazendo para você hoje um questionamento que tem borbulhado em meu coração. Qual é o propósito de toda a plenitude, de tudo aquilo que Deus tem feito por mim e por você? Eu não sei se em algum momento da sua vida você se viu vivendo algo tão bom, tão extraordinário. Se viu em um momento tão... Talvez parou um pouco para pensar. Quer trocar, Tadeu? Parou talvez um pouco para pensar, dizendo, será que eu mereço tudo isso? E eu preciso já lhe responder essa grande pergunta: você não merecia? Na verdade, a Bíblia diz que nós éramos como inimigos de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, como justiça de Deus, não imputou aos homens as tuas transgressões. Mas antes de mostrar o seu e o meu erro, Ele estava interessado em nos reconciliar consigo mesmo. De fato, a Bíblia diz que Ele reconciliou todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E essa grande reconciliação também agora está passando por um processo de autoridade, onde a vitória que vence o mundo, que é a minha e a sua fé, unida a esse grande Senhor e Salvador que conhecemos, Jesus Cristo, está derrubando os inimigos de Deus. Eu me lembro de uma canção de quando eu estava nos meus primeiros dias da fé, e lá na igreja metodista nós cantávamos: caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião. Sabe, meu amado,
Os inimigos precisam cair por terra. E nós precisamos entender que parte desse processo, onde os inimigos caem por terra, onde a morte cai por terra, onde tudo aquilo que está sendo e vai ser destruído por Jesus Cristo, por amor a mim e a você, o mesmo Deus que venceu o pecado, mas a Bíblia diz que a morte, por exemplo, será o último inimigo que Ele irá destruir. Nós precisamos entender que recebemos salvação, mas não porque recebemos a salvação, que a obra redentora de Jesus Cristo por completo, ela já aconteceu. E que nada dela diz respeito a mim e a você como igreja. Nós estamos falando um pouco esse mês sobre o papel da igreja e a importância e a relevância que ela tem para o mundo. Quando nós entendemos que aquele que não conheceu o pecado, como foi colocado como pedra fundamental desse culto hoje, Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo Jesus nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós precisamos entender as repercussões que essas coisas têm. Em Isaías 32, a partir do versículo 15, ele vai dizer assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Diga graças a Deus. Deus reservou para mim e para você pomar, lugar de frutificação, lugar de resultados. Sabe, meu amado, desde o início foi dessa forma, e Deus estava aqui profetizando para Isaías, para que aquilo que desde a primeira bênção que Deus estabeleceu para o homem, desde o primeiro momento quando Deus nos fez, Ele nos abençoou. E a Bíblia diz assim, que quando Deus nos fez, Deus nos abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Sabe, meu amado, quando Deus, através do Espírito Santo, quando foi derramado sobre a terra, Isaías profetiza que agora esse homem que estava vivendo em um momento de deserto, em um momento de ausência da comunhão do Espírito, daquilo que pode nos trazer para a plenitude de Deus, agora, porque a conexão com o Espírito Santo foi feita novamente, o Espírito Santo que nos foi outorgado, novamente derramado no meio e no seu coração. Agora a Bíblia está dizendo para mim e para você, que Ele nos coloca em um lugar de frutificação. O juízo condena aquelas ações infrutíferas, aquilo que minava a frutificação do viver humano. E agora o pomar da parte de Deus é o meu e o seu lugar. O efeito dessa justiça, a Bíblia diz em Isaías 32:17, será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Eu queria que vocês batessem uma salva de palmas para Diego, que está aqui na câmara, bem diante de mim. Aleluia. Eu vou pedir para Diego sentar nessa primeira fileira. Se eu começar a me movimentar muito, aí você volta aí para a câmera. Mas por enquanto eu queria poder olhar nos olhos de alguns dos meus irmãos. Amém? Obrigado, Diego. E sabe, meu amado, eu quero dizer algo para você. Quando nós entendemos que Deus nos fez justiça de Deus, a Bíblia não nos deixou sem saber o que essa justiça produz, o efeito da minha e da sua vida. Então, quando a Bíblia diz que o efeito da justiça será a paz, a Bíblia está dizendo que quando Hernandes estiver tocando lá em meio ao treino e tudo aquilo que ele faz, a Bíblia diz que haverá uma paz sobre ele que excede o entendimento, e quando todos os outros ficam agitados, existe algo nele que faz com que Eirene fale. Ausência de conflito, ausência de devastação. Quando as coisas começam a ruir, existe uma luz que brota do espírito humano, e essa luz que arde em meu e o seu coração, a chama do fogo do Espírito Santo que recebemos por causa da obra redentora de Jesus, nos colocou de volta nessa condição de frutificação. Desde o início, o propósito de Deus e a bênção de Deus para mim e da sua vida é: frutifique, seja fecundo, multiplique-se, encha, sujeite. Desde o início, o propósito de Deus para mim e para você foi que aonde as nossas mãos tocassem, aquilo fosse santificado. Sabe o que significa ser santificado, meu amado? Muitas vezes você pode estar pensando que a santificação diz respeito somente à pureza, e a santificação também fala de pureza.
Mas muitas vezes a santificação diz respeito a um propósito, a tornar algo consagrado, a estabelecer propósito para as coisas. Então, meu amado, quando eu e você pisamos em um lugar e entramos em um lugar, ou tocamos algo, a Bíblia diz que propósitos são aguçados. E sabe, meu amado, não são aqueles propósitos e planos simples, mas os propósitos da santificação, do ser de santo porque Ele é santo, da vontade do homem de expressar a natureza divina do nosso Deus e do nosso Salvador. E sabe, meu amado, eu quero dizer aqui para você que com certeza Deus tem um grande propósito ao lhe fazer pleno, ao restaurar a sua vida em Jesus Cristo. Mas um dos propósitos de Deus é tornar você apto a se mover em sua compaixão, até lhe fazer transbordar. Se eu tivesse um copo aqui e eu decidisse encher ele de água e deixar ele bem na tampa mesmo, como a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, em quem não há dissolução nem há contenda. E a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando a Deus com o nosso coração, mas também a Bíblia diz que nós nos enchemos do Espírito, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Quando eu decido ver sua vida tão preciosa para Deus, e quando eu começo a ver você com um temor em meu coração, eu começo a me encher de inspirações do Espírito. E a Bíblia diz que nós não devemos mais a ninguém discernir pela carne, porque houve um momento onde nós, até o próprio Cristo foi pela carne que nós tínhamos discernimento dele, a palavra nos ensina. Mas agora não a ninguém discernamos mais desse modo, mas através dos olhos do Espírito nós devemos ver as pessoas. E sabe, meu amado, quando nós vemos as pessoas pelo Espírito, nós entendemos que quando estamos arraigados e alicerçados no amor de Deus que excede o nosso entendimento, nós nos tornamos aptos para sermos tomados pela plenitude de Deus. Quando a Bíblia nos chama a olhar o próximo, quando a Bíblia nos chama a olhar o mendigo, ao fraco, a Bíblia diz, diga ao fraco que ele é forte, diga ao pobre que ele é rico em mim, aleluia. A Bíblia não manda nós olharmos aquela condição em condenação e nós aceitarmos aquela condição, mas a Bíblia diz, ei, diga àquele que está fraco, que há força no meu espírito, há força na minha palavra, que eu posso ser o braço que o sustenta. Diga a ele que existe algo escrito a seu respeito que diz que eu, o Senhor, sou a sua força. E eu também sou a sua fortaleza. E por mais que pareçam embaraçados os caminhos de hoje, não serão os de amanhã, porque eu perfeitamente vou desembaraçar o seu caminho. E sabe, meu amado, quando nós estamos cheios e plenos, quando as circunstâncias e situações vêm e adentram a nossa vida, se algo está cheio, e algo novo adentra o que está cheio, o que é que vai acontecer com o que está cheio? Ele transborda. E a Bíblia nos chama a transbordar do amor, da graça e do favor que há em Jesus Cristo. A Bíblia nos chama como a própria justiça de Deus e nos dá um efeito, nos dá uma condição novamente de frutificação, nos diz, ei, você, minha justiça, habite no pomar, no lugar onde o fruto, ele é conhecido, onde ele é visto, onde ele é experimentado. A força que eu recebi naquele momento contigo. Que Deus ilumine a sua família, que Deus ilumine a sua casa. Sabe, meu amado, eu trouxe para vocês da última ministração um texto que mostrava que a nossa vida se torna tão importante para a vida de outros, que elas começam a glorificar e a chamarem em orações a nossa vida diante de Deus. A Bíblia tem nos chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua eterna luz. Mas a Bíblia também é a mesma que nos alerta dizendo que Ele nos fez luz, mas que nós precisamos ter cuidado para que a nossa luz não se torne para nós trevas. Porque se ela se tornar para nós trevas, quão grande trevas nós estaremos vivendo. Porque eu posso, meu amado, livrar você das trevas que lhe encobrem, mas eu não tenho como lhe livrar das que nascem e fluem de dentro de você.
Então nós precisamos cuidar dessa soberana vocação que temos em Jesus Cristo. Porque a nossa vida, ela precisa de respostas. Os discípulos depois eles perguntam a Jesus dizendo: mas Senhor, por que, Senhor, nós não fomos capazes de lidar com esse demônio? E Jesus diz: essa casta precisa de preparação. Diga comigo, preparação. É necessário jejum, é necessário oração. Sabe, meu amado, nos momentos mais importantes da nossa vida e da nossa existência, nós não podemos ser pegos desprevenidos. Porque, na verdade, a circunstância não vai chegar para mim e para você perguntando: e aí, você está pronto para o que eu tenho para você hoje? Sabe, meu amado, quando as adversidades vierem, elas não vão chegar e vão dizer: bom, sim, meu amigo, vem aqui. Primeiro que ela não é sua amiga. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, vem para roubar e vem para destruir. E Deus foi quem veio para nos dar vida em abundância. Então a vida não vai chegar para você, Diego, e vai dizer: meu Diego, meu amigo. Não, ela vai vir com todas as forças que ela puder. A circunstância vai chegar e vai dizer: Diego, hoje eu quero ver se você está pronto. E ou você está pronto ou você não está pronto. A Bíblia diz que o homem cheio do Espírito, ele não satisfaz a natureza da carne. Mas a Bíblia diz que nele tudo podemos fazer. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, sabe, meu amigo, existe uma posição que eu e você precisamos decidir hoje. Se nós vivermos realmente cheio do Espírito, quando as circunstâncias vierem, nós vamos transbordar do Espírito. Porque quando algo que está cheio, algo vem para ele, a única coisa que ele pode fazer é transbordar daquilo que ele tem. Nós temos sempre uma resposta para dar quando estamos debaixo da unção e do Espírito Santo de Deus. Quando os nossos joelhos se vertem todos os dias, Tom. Quando nós oramos e buscamos a Deus de coração todos os nossos dias. Quando nós o adoramos, não de uma forma comum, mas como a Bíblia diz, que nós devemos adorá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Quando as circunstâncias se levantam e tentam adentrar a nossa vida, a única coisa que ela vai ver saindo de nós é o Espírito. É o Espírito de poder. É o Espírito de poder. Porque, meu amado, a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa comunhão com o Espírito, o relacionamento com o Espírito não é uma brincadeira de crente, mas é um empoderamento que temos na presença de Deus para enfrentar as circunstâncias e o mundo. E quando a circunstância vem, nós estamos prontos para dar a melhor resposta, que é o transbordar do Espírito, é o transbordar do amor de Deus, é o transbordar da graça salvadora, é o transbordar de palavras proféticas cheias de conhecimento e de sabedoria. Aleluia! 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 Sim, Pai. Ouça o coração de Deus. Consolar os que choram. Dançar de alegria com os que se alegram. Desfazer a inimizade e as barreiras. E fazer convergir em Cristo um perfeito governo. Ouça o coração de Deus ao ver a fraqueza das pessoas, as suas limitações. E não se irrite, não murmure, mas diga ao fraco: ei, você é forte. Quando você olhar para as limitações do seu esposo, com a escassez que há hoje em sua casa, não reclame da pobreza que lhe oprime e lhe assola. Mas diga a ele, olhando nos olhos e com um brilho no olhar,
que você nunca viu um justo mendigar o pão. E que Deus dá aos seus até enquanto dorme, imagine enquanto trabalha. Diga a ele: ei, não tenha vergonha, levante-se, trabalhe, lute. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu clamo, Pai. Eu clamo por cada coração machucado e ferido. Por todo aquele, ó Pai, Senhor, contrito e sincero diante de você nessa noite. Venha com providência. O sustentes, Pai, pela sua destra fiel. Pai, a Bíblia diz que se projetássemos alguma coisa, ela nos sairia bem. E a tua luz brilharia sobre o nosso caminho. A Bíblia também fala, Pai, Senhor, que até mesmo aqueles que estão fora da condição da bênção, por causa da pureza das nossas mãos, eles seriam abençoados. E as tuas virtudes tocariam a vida deles. Então, Pai, manifesta a tua bondade, manifesta o teu amor e a tua graça salvadora. Nós repreendemos, ó Pai, Senhor, todo espírito de morte, toda depressão, ó Pai, e toda opressão. Nós chamamos, ó Pai, Senhor, o óleo de alegria no lugar de espírito angustiado. Vestes de louvor, ó Pai, sobre a vida daqueles que escutam essa palavra. Pai, Senhor, nós repreendemos toda enfermidade e dizemos a todo espírito imundo: saia agora em nome de Jesus. E a você que está ouvindo a palavra de Deus, que é apta para discernir corações e fazer separação, ela separando você dessa enfermidade maldita e lhe trazendo para a liberdade do Espírito que vivifica o teu corpo mortal nesse momento. E no nome de Jesus eu digo ao seu corpo: seja vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E que a força e o vigor do Espírito entrem em suas entranhas, no mais íntimo do seu ser, e renove o seu vigor. Porque Ele dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não há nenhum vigor. Então, em nome de Jesus, seja acrescido do poder do Espírito que cura, do Espírito que liberta. Pai,
Nós clamamos, ó Pai, Senhor, por todo espírito que divide as nossas famílias e os nossos relacionamentos, sendo repreendidos pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Você fazendo convergir em Cristo todas as coisas, para que Ele possa, ó Pai, Senhor, ser em nós a esperança da glória. As famílias dessa casa, ó Pai, Senhor, sendo famílias benditas do Senhor, como está em Sua palavra. Em cada lar, em cada casa, ó Pai, Senhor, eu chamo uma atmosfera nova de adoração e de oração nesse momento. Filhos que se inclinam para a palavra, filhos que se inclinam para a compaixão. Ei, você que tem um filho adolescente, rebelde, eu tenho algo para te dizer. O Espírito do Senhor está indo ao encontro dele. Deus está indo ao encontro dele com provisão para curar as feridas do coração. Filhos que foram machucados e dilacerados pela distância que viveram por um tempo de seus pais, esses filhos encontrarão conserto por um Deus que nunca foi ausente, por um Pai que nunca desampara. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não é o psicólogo, ele pode ajudar. Você precisa trazer a palavra de Deus à sua casa, você precisa trazer a palavra de Deus ao seu filho. Ei, esqueça de tudo que você sabe, de tudo que você conhece, comece de novo por amor a Ele. Abra a sua Bíblia com Ele e diga: filho, existe um Deus que nos ama, existe um Deus que nos restaura, existe um Deus que tem nos libertado, que está tratando as nossas feridas. Ei, filho, me perdoa pela ausência de outrora, mas eu quero ser presente em sua vida, presente com o melhor que eu tenho, que é a palavra do Pai. Porque mesmo que eu fale com você, Deus nunca vai falhar. Oh, Pai. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Um microfone para o pastor, por favor. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você pode cantar conosco? Eu quero ser Senhor amado, com vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E pela autoridade que me foi conferida nessa casa e pelo Espírito de Deus,
e ouvindo o clamor de Deus de uma forma singular nessa noite, eu quero chamar você a uma vida de jejum e oração. Uma vida jejuada mesmo. Uma vida onde nós quebramos com todos os limites de inimizade e barreiras que nos afastam do Pai. E nos colocamos aptos a nos mover pelo Espírito. Meu amado, eu preciso de você, porque assim como Jesus Cristo precisou se ausentar e hoje está com o Pai, e nos fez o seu corpo sobre a terra, quando esse culto acabar, milhares e milhares de pessoas passarão por você, dezenas ou talvez centenas todos os dias, que estarão longe do meu toque, do meu olhar, da minha vida, da provisão que poderia Deus fazer através de mim, mas estarão a um passo de decisão sua. Mas sem uma vida jejuada e consagrada a Deus, talvez você vai ser como eu naquele aeroporto, que estava descendo as malas, preocupado com o trânsito, com algum guarda que talvez pudesse se chatear por eu parar um pouco mais naquele lugar, e não conseguir enxergar o choro e a lágrima de um irmão que estava sentado na calçada. E quando nós falamos de vida jejuada, Isaías 58:6 diz: porventura não é este o jejum que eu escolhi? E eu lhe chamo para uma vida de jejum onde não é você que escolhe o jejum, mas Deus escolhe o jejum. Durante muitos dias da minha existência, eu decidi o que eu queria jejuar, achando que talvez eu estivesse fazendo muita coisa. Mas hoje os meus olhos veem o que Deus quer que eu jejue. Isso é totalmente diferente. Não é esse o jejum que eu escolhi. Deus está dizendo para nós que soltemos as ligaduras com a impiedade, desfaçamos as ataduras da servidão e deixamos livres os oprimidos, e que despedacemos todo jugo. Porventura também não é o jejum que Deus quer para nós, que repartamos o nosso pão com o faminto e que recolhamos em casas os pobres e desabrigados, e se virmos alguém nu, que o cobramos, e que nós não nos escondamos daquele que nos é semelhante. Talvez você não se veja igual a ele porque ele está na rua sujo, ou porque ele se ira facilmente e fala palavras que você não gosta. Mas para Deus você e ele são semelhantes. Então, meu irmão, quando não jejuardes mais o que você escolheu, mas o que Deus escolheu para você, romperá a tua luz como a alva, e a cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e Ele te responderá, gritarás por socorro